Eita, ferro. Pode parar. Ok. Brincadeira, hein, João? Tá de brincadeira, hein, filhote? Gente, vamos começar aqui sem mais demora. Já tô meio que atrasado. Deixa a vinheta para as longas vinhetas para outra oportunidade, tá bom, meu amigo? Fica de olho aí. Então, pessoal, vamos falar aqui hoje do Viriato, né? Um grande herói nacional em Portugal, né? É uma história muito interessante e, ao mesmo tempo, eu penso que muito triste, tá? Vocês vão ver aí no final como é que vai ser. Eu estou carregando alguma coisa aqui. Vou ver se já está pronto. Vamos ver se está legal aqui para eu saber se eu posso mostrar para vocês, né? Um aqui já está bom, né? Um aqui já está legal. Infelizmente, hoje em dia você tem que tomar muito cuidado com os direitos autorais, né? Vamos ver aqui. Pá, pá. Vou fazer um teste antes para ver se dá para mostrar. O que eu quero mostrar para vocês só para ilustrar legal, né? Aqui para botar, né? Isso aqui posso botar aqui também. Certo. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos acompanhar mais um conteúdo aqui. Tô preparando aqui rapidinho, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, deixa o seu like aí. Faz uma diferença terrível no nosso trabalho. Um bom sentido, né? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, marque o sininho na opção todas. Nenhum problema. Beleza, então. Então eu vou botar isso aqui também para mostrar para vocês. Se der problema, a gente tem que não pode exibir, né? Isso tá legal. Show de bola. Aqui. Sem problemas. Esse conflito aí de Roma com os lusitanos ocorreu em tempos antes de Cristo, tá? Na época da República Romana, ou seja, antes do Império. O Império veio depois, vocês sabem disso. Roma se extinguiu como Império, né? Não como República. A República foi um intermédio, começando ali com uma monarquia muito breve, passando para a República logo em seguida, e depois o Império. Qual a diferença de Império para monarquia? O Império é uma monarquia, não necessariamente absolutista. Você sabe que o Império Romano ele teve Senado, né? Mesmo na época do Império continuava o Senado, então não é absolutista. Mas então a questão do Império não é questão de ser autoritário exatamente, né? É ditatorial, né? Não tem nada a ver com isso exatamente. Deixa eu ver se esse aqui está autorizado. Eu vou pegar aqui algumas cenas, tá? Do filme. Então tem que ver se está autorizado eu mostrar aqui algumas partes. Senão dá direitos autorais na live, entendeu, pessoal? Infelizmente, como todo bom brasileiro, eu deixo tudo para a última hora. Porque eu estava fazendo os recortes, salvando no editor. Agora estou subindo aqui para ver se dá algum problema. Isso foi um processo demorado. Alguém já viu o filme do Viriato? É uma produção portuguesa, como eu já disse. É, como, como eu já disse aí pro pessoal, ele é um, ele é um grande líder, né? Um grande herói nacional. É isso aí.
aqui, isso aqui eu também posso. Esse conflito de Roma com os lusitanos já ocorria, né, antes de aparecer o Viriato. Né? Na verdade, foram 200 anos aí de resistência, né, dos lusitanos com os romanos, né, da dominação romana. 200 anos de resistência. Isso é coisa pra caramba. É muita coisa aí, pessoal. Que povo guerreiro esse, né? É difícil de ser vencido, hein? Ontem nós falamos, né, sobre os celtas e demos uma pincelada que havia vários tipos de tribos celtas, né? E uma delas era os celtas lusitanos, né? Os nomes mudavam dependendo da característica ali, né? Da onde eles ocupavam, da onde eles estavam. Tinha os bretões, que era ali onde é hoje a Grã-Bretanha, né? Então, depende do lugar que eles estavam. Os gaélicos, que é onde era a Gália, então vai depender disso, mas era tudo celta, né? Então, os lusitanos eram celtas também. Inclusive, o seu armamento era típico celta, que era aquela espada curva, né? Eita, o pessoal chegando mesmo, né? Então, né, é bem complicado. Deixa eu ver, eu acho que tá tudo certo também. Vai ser rapidinho, então não estou com muita pressa agora. A história é bem sucinta. É uma chatice isso aí, mas fazer o que, né? Acho que tá tudo ok também. Vamos lá, vamos ver mais um aqui. Falta mais um, pessoal. Eu gosto de fazer os troços direitinho mesmo. Tá bom. Tá mais uma aqui. O pessoal demora, né? Se inscrever e tal, né? Então, 1, 2, 5. Seria o 4 também. 4. Tá ok. Eita, esse YouTube não é mole não, cara. Então vamos lá, né? Vou fazer aqui. Vamos lá. Acho que já foi tudo, gente. Ok, vamos lá. Como esse conteúdo aqui é sempre para um nicho, né? Estamos chegando na nossa reta final aí da semana da Maratona Histórica, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre o Viriato e a tribo dos lusitanos, né? Que são celtas, contra Roma. E você vai ver como é que acabou tudo isso. Amanhã nós vamos falar, amanhã segunda, falaremos sobre Mansa Musa e os impérios africanos. E na terça-feira, encerrando essa jornada aí, a gente fala sobre a Guerra dos Canudos, né? Depois de ter passeado um pouquinho pelo mundo, a gente dá uma parada ali no ocorrido no Brasil, né? Show de bola. Vai ficar legal, hein? Fica muito legal. Então vamos lá, pessoal. O Viriato, né? Viriato, ele começou a sua vida ali como pastor, como era pastor de cabras, né? Como era de costume ali dos celtas lusitanos serem pastores, né? De cabras. Então tinha que ter também uma certa habilidade para atos de defensivos, né? Contra saqueadores e coisa do tipo. Então era muito comum isso até em Roma mesmo, né? O pessoal que mexia com
com pastoreio, né, de animais, também tinha boas noções ali de defesa, né, de usar um armamento, uma espada, ou alguma coisa do tipo, punhais, né, foice, para a defesa daquela propriedade ali, daqueles animais, dos seus senhores também, né. Então o viriato começa como um pastor de cabras, coisa que era muito comum, né. Opa, liberou mais um aqui, pessoal, deixa eu subir mais um aqui, então. Liberou mais um, tá tudo certo, não vai dar direitos autorais. Vou ilustrando com alguma coisa aqui. Deixa eu ver se é isso. Não, dois já tem, né? É. Tem um, dois. Ah, falta o três. É isso, falta o três. Então. Ok. Beleza. Liberou tudo, então vou poder mostrar para vocês aqui, para não ficar só também nas imagens, né? Então, o Viriato foi configurado assim, né? Nesse filme, que é uma produção portuguesa, mas é bem interessante, né? Há estátuas do Viriato por toda Portugal hoje, né? Se você for ver aí, tem em todos os lugares, ele é realmente um herói nacional, né? Inicialmente ali eles começam de forma bem furtiva, né? Atacando Roma. E assim, como é que eles começam? Eles começam pegando, né, o armamento dos soldados, né, das legiões. Assim, mal comparando, parece um pouco também com a história que nós já contamos aqui no canal sobre a rebelião dos gladiadores da Terceira Guerra Servil dos Espartacos, né? Então foi mais ou menos assim, eles renderam o Ludus com uma faca de cozinha, com facas de cozinha, cerca de 70 gladiadores, e dali depois eles foram pegando o armamento, o Gladio, né? Conforme é original o nome das espadas, né? O Gladio foi tomando e foi se armando, foi tomando e foi se armando. Então, o Viriato praticamente ele fez isso também, né? Ele ali foi furtivamente, aos pouquinhos, e foi tomando as armas dos soldados romanos e foi armando a sua revolta ali, né? Como eu disse, os lusitanos aí eles fazem uma resistência a Roma há cerca de 200 anos, ou seja, não foi só na época do Viriato. O Viriato foi apenas um expoente que se destacou ali, né? Que teve um grande destaque. Essa aqui é a realidade. O problema é que com isso, conforme a rebelião lusitana vai crescendo, porque Roma começa a tomar toda a Europa, né? Toda aquela parte ali, a Espanha, né? E tudo mais. Na época se chamava assim, Espanha. Todo aquele território ali era lusitano. Depois que foi se separar as coisas, né? Virou Portugal, virou Espanha, né? Mas na época era tudo Espanha, onde habitavam ali os celtas lusitanos. Roma começa a tomar aquelas regiões todas. Os lusitanos aí liderados na época do Viriato, pelo Viriato, obviamente, se destacou ali numa grande rebelião, né? Roma começa aí a enviar as suas legiões para responder essa ofensiva rebelde, né, que se opunha aí o domínio, né, dos romanos. Isso aí era necessário. Roma começa a enviar essas legiões. Deixa eu ver se eu acho aqui se tá legal aqui. Deixa eu ver aqui, tá muito confuso esse YouTube hoje. Mas tudo bem. Ou eu que tô confuso, né? O Viriato, isso antes, ele começa a mobilizar seu povo, né? Instigando, né, a rebeldia, a revolta. Isso é muito importante, né? Você vê hoje um fenômeno avesso na sociedade brasileira, que é uma sociedade acomodada, uma sociedade que aguenta absurdos, né? Que aguenta bastante trozoba em seus lombos, mas na época não era assim. Vocês podem perceber que durante toda essa série, e sempre quando eu falo aqui desses povos da antiguidade, vocês vão perceber uma coisa muito comum. Eles eram extremamente guerreiros. Cada povo tinha o seu ímpeto de guerra mesmo, né? Ninguém levava desaforo para casa, né? Sinceramente, eu não sei o que aconteceu na humanidade, mas o Viriato instigava isso o tempo inteiro na sua população. Lutar é a única forma que temos de sobreviver. Eu tenho um orgulho imenso em todos vós, irmãos. Então, isso é muito necessário, né?
eu acho que hoje falta muito isso, né? Uma liderança realmente de coragem. É porque o povo realmente não quer saber, né? Não quer saber, você vê até pela, pelo pessoal que acompanha aí a live aí, pouquíssima gente, né? Mas isso é de suma importância. É por isso que o povo, gente, hoje, pensa assim que o Bolsonaro, sabe, vai salvar a gente, sabe? Temos que votar nele. Por quê? Porque não tem um molde de comparativo com realmente líderes que colocavam sua vida em risco para salvar todo o seu povo, sabe? Então, o pessoal, como não tem esse senso de comparativo, porque não gosta, não acompanha, não quer saber de história, repete erros absurdos hoje, né? Acontecem erros absurdos hoje por isso. Por isso que hoje o Bolsonaro é ovacionado, né? Como um grande líder, um grande libertador do comunismo, e está acontecendo tudo ao contrário. Se você for ver na prática, né? Mas mesmo assim o povo está ali idólatra. Por quê? Porque não tem um parâmetro de comparativo. Quando se você conhece a história, você tem um parâmetro de comparativo entre os personagens. Aí você compara um Bolsonaro com um Viriato. Não dá, sabe? É como, sei lá, como você pegar uma Lamborghini 0 km e comparar com um carro que está lá no ferro velho, há 10 anos enferrujando. Sabe? Mas o povo, é isso aí. É isso aí, ó, o que você vê aí, ó. O certo, se o povo tivesse mesmo afim, porque primeiro para você agir você tem que ter o conhecimento. E o conhecimento você tem aqui no meu canal, né? Você tem que conhecer esse processo para você saber interpretar o fenômeno do hoje. É para você se blindar. Mas quem é que quer saber? Eu vou estar aqui falando nem que seja para 10. É para quem quer aprender. E vocês que estão aprendendo isso aí, vocês vão ser os visionários, aqueles que vão me substituir no futuro. Porque eu não vou durar muito tempo, né? Não sei se você sabe disso aí. Então vocês têm que continuar essa luta. Eu estou passando isso aqui, passando o bastão para vocês. Seja lá quem for aí, que for. Eu peço a vocês que, na minha falta, vocês abram seus canais, entendeu? E façam essa briga, essa luta justa, entendeu? Contra todo tipo de tirania. Eu sei que poucos lutarão contra muitos, porque essa manada que está aí, eles, além de não lutar, eles se voltam contra quem luta, entendeu? Para defender os seus senhores, mesmo que de forma inconsciente. Então, essas coisas que eu estou passando aqui não é visando audiência, porque eu sei que esses assuntos não rendem, né? O meu público também não é chegado em história, poucos são, e por isso que muitos erram, porque poucos são familiares a esses temas. Ah, eu não sei, isso não é problema, você aprende. Agora o problema não é eu não sei, o problema é eu não quero. Esse que é o grande problema da gente, entendeu, pessoal? Mas eu estou aqui fazendo a minha parte, deixando o meu legado, e esses conhecimentos que eu estou passando aqui sobre isso vai servir futuramente, entendeu? E você quer coisa mais importante do que essa? Porque se o povo tem um mínimo noção de história, pelo menos o que eu passo aqui, eles jamais cairiam nessa armadilha do grande Messias, o Messias político que veio nos salvar, né? Então eles não perderiam seu tempo, a sua vida, a sua energia. Quantos canais de direita tem aí, né, que estão lá, o quê? Criticando Lula e elogiando Bolsonaro, e do outro lado o inverso. Isso aí é uma armadilha para você sempre ficar na rodinha do rato. O rato está ali, ó, se exercitando, mas está dando uma gaiola. Aquilo ali não é liberdade. Então a política foi feita para isso, por quê? Porque não há um efeito comparativo. É por isso que muitos pessoal de direita aí acha que policial é herói da sociedade, porque não conhece os militares do passado. Então, aí acha que um policial militar é o guerreiro, é o herói da sociedade, arrisca a sua vida pela sociedade. Por que tem esses enganos de percepção e julgamento? Porque não tem um comparativo com o que era antes. Entendeu? E vocês reparem que essas críticas é mais do viés de direita, hein? Estou criticando quem tem mais o viés de direita, que tem esse tipo de divisão. Então fica aí o alerta para todos vocês. Mas, enfim, voltando aqui, achei salutar falar sobre isso. Aí, enfim, Roma vê todo esse levante do grande Viriato
e sua trupe de celtas, né? E começa a mobilizar aí as legiões, né? Era uma imagem, não foi muito bem retratada aí, né? Uma produção de baixo orçamento, mas é uma imagem realmente que assustava, né? Você vê as marchas da. Inclusive, na minha série aí eu boto até uma vinheta que tem a reprodução, né? A reconstrução da antiga Marcha da Legião. E era uma visão assustadora, né? Mas enfim, é uma visão assustadora ver toda aquela cavalaria com muita disciplina, armaduras, né? Você vê que os rebeldes lusitanos não tinham armaduras, lutavam sem nada, né? Enfim, geralmente era assim. Né? É engraçado isso, né? Essa luta aí essa luta do Viriato e os lusitanos contra Roma foi praticamente assim, lembra muito ali Estados Unidos e Vietnã, né? Aquela grande potência, né? Muito mais numerosa e equipada, adentrando florestas, né? Florestas densas ali da região. E o Viriato usava muito de. E o Viriato nasceu por volta de 180 a.C., tá, pessoal? Quando ele nasceu. E foi uma guerra praticamente ali de guerrilha, né? O Viriato praticava muito a arte de guerrilha. Então fez lembrar muito ali o que o Vietnã fez com os Estados Unidos. É muito legal isso daí. Então isso fez amenizar todo o poderio militar, né? E bélico ali, vamos dizer assim, de Roma, né? Só com táticas de guerrilha mesmo. Uma coisa muito engraçada que aconteceu também, deixa eu ver se eu boto mais uma tirinha aqui do filme, dá até para ver esse filme aqui, é bom de ver, né? Não é ruim de ver não, mas poderia ter melhorado essa superprodução aí. Mas enfim, o Viriato tinha muito disso também, né? De ser, de instigar o ódio, né? E era um ótimo guerreiro também. Né? E você pode reparar que os lusitanos eles eram arcaicos ali, né? A espada celta, né? Curva e roupas comuns, né? Não tinham armaduras, não tinham nada. Era puro ódio, filho. Aquilo ali não era mole, não. Ele lembrava muito também os Espartacos, né? Em todas as suas colocações, começando ali roubando armas dos inimigos e foi aparelhando aos poucos, né? Muito, muito legal isso aí. Isso aí realmente é inspirador, né? Mas é uma coisa que realmente fica no passado, né? Porque a humanidade mudou muito. As elites conhecem todas essas histórias aí, tá, pessoal? Tanto é que você vê que tem filmes. Esse aí, no caso, é de 2019, perdão. Uma produção lá portuguesa mesmo. Mas você vê que há filmes até antigos, da década de 70, 60, 70, né? Você vê que o primeiro Spartacus foi lá com o pai do Michael Douglas, né? Aquele filme antigo de 60 e pouco. Então você vê que Hollywood, as elites, sempre conhecem a história da humanidade. O povão não conhece, por isso que é dominado. Vocês entendem? Isso aí é mais uma evidência. Que quem conhece a história domina quem não conhece. Isso é muito importante de vocês perceberem também. Invadiste as nossas terras. Fizeste correr sangue lusitano sem dó nem piedade. Levaste e torturaste as nossas mulheres e as nossas crianças. Mas vê, Romano, eu não quero a tua vida. E posso-te deixar partir. Agora. Desde que em troca tenhamos aquilo que nos é verdadeiramente importante. Então será hoje o dia da tua morte.
recomendo que vocês vejam esse filme aí, é bem interessante. Você pesquisa aí, tem até no YouTube, tá? Eu achei no YouTube esse filme. Bota aí, Viriato, produção portuguesa. Tá em 1080p, tá? Tá em Full HD. É bem interessante. Por isso que eu tava vendo aqui se dava para mostrar essas imagens sem tomar um direito autoral no meio da fuça. Mas até que deu aí. Foi bem interessante. Eu recomendo, não é uma produção muito bem feita, né? Mas dá para assistir com dignidade, né? Tem cenas bem interessantes e bem fiéis à história, né? Essa cena aqui também é muito marcante. Assim, há um abismo de diferença, né, entre os homens do passado e os de hoje, né? Há uma diferença. Assim, eu estou me incluindo também, tá, pessoal? Porque hoje em dia, ir para um campo de batalha, assim, daquela forma, com espadas de contato próximo, né? Campo de batalha é com contato próximo. E duelar com uma força muito maior, assim, até eu não ia conseguir fazer isso. Claro que não. Não deveria dizer nem até eu, né? Quanto menos eu, talvez, seria o mais correto empregar aí. Então, nós hoje não estamos, né? Não tem condição. E eu tenho para mim que isso aí foi um planejamento da elite, né? Botar excesso de tecnologia. Você vê que a maioria da tecnologia hoje são completamente supérfluas, né? Como, por exemplo, o carro que estaciona sozinho. Cada vez mais tecnologias e distrações, né? Principalmente para pegar ali desde jovem, desde criança, você ficar com a cara numa tela, você começar a usar óculos, né? Como eu, por exemplo, que eu não usava óculos até alguns anos atrás. Comecei a usar por causa justamente do uso de telas, né? De computador e coisa do tipo. Então eu tenho para mim que tudo isso vem a somar para prejudicar qualquer tipo de levante e reviravolta contra as elites, contra, vamos dizer assim, os reis, os presidentes, os ditadores. Então isso tem para mim que foi proposital, porque você vê que até uma junta de simples rebeldes camponeses, um cara que era pastor de cabras, consegue peitar e olhar frente a frente com um general romano. Hoje em dia você não consegue tocar num juiz do STF, vai vê-los de frente a frente. É impossível. Eles mandam as polícias e eles fazem, esses cães do Estado fazem um serviço sujo. O político não vai para a rua fazer blitz, ele não encosta em você. Você nunca vê a cara deles, assim, pessoalmente. Entendeu? Por isso que existe a polícia, para proteger os políticos, não para proteger a gente. A polícia é a nossa inimiga. Você tem que ter isso na sua mente também. Mas o que aconteceu? O tipo de alimentação também, né? De caixa, coisas assim desse tipo, transgênicos, água fluoretada, distrações em forma de tela, de tecnologia, o simples controle remoto na época dos meus avós, até dos meus pais, né? Melhor dizendo, o controle remoto era com fio, né? Você conectava tipo um fone de ouvido na TV e o controle era por fio, né? E depois que foi ficando assim a distância sem fio, né? Mas antes até não tinha fio, não tinha nada, não tinha controle remoto. Você tinha que levantar para trocar o canal. Você tinha que levantar para aumentar ou abaixar o volume. Então tudo era um exercício físico, né? As pessoas andavam mais de bike também, né? A partir do momento que a bicicleta foi inventada, ou caminhavam mais a pé, principalmente antes da invenção da bicicleta e do automóvel, né? Então, até para você arrumar uma carroça, para começar a andar na carroça, você tinha que fazer um exercício físico. Então, antes era tudo exercício físico. Você vê que nessas épocas era raríssimo você ver uma pessoa gorda, uma pessoa obesa. É muito difícil. Hoje é muito comum, ainda mais em certos países, como por exemplo os Estados Unidos. Mas por quê? É tudo coisa enlatada, né? Gordura trans, né? Óleo hidrogenado e tudo o comodismo também, né? E não se iluda você que faz academia. Eu penso que quem faz academia hoje é tipo o ratinho dentro da gaiola naquela rodinha. Entende, pessoal? Você está ali que nem a alusão que eu fiz. Não que eu estou dizendo que é errado, que você não deva fazer, mas tenha dimensão da onde você está. Você numa academia, fortalecendo, ficando forte e tal, mulher ficando com a coxa grossa, a bunda grande, isso tudo aí é pura ilusão. Por que eu digo que é ilusão? Porque na vida prática isso não resolve de nada a vida de ninguém. Porque antigamente os caras, quando eram fortes, eram guerreiros de linha de frente. Hoje em dia a pessoa fica forte para se exibir.
Até dizem que é para a saúde, tudo bem. Mas a saúde você já tem. Para que ficar cada vez mais torneado? Cada vez o braço mais grosso? É para se exibir, para dizer que é o forte, mas praticamente isso serve para quê? Para nada, porque as forças do Estado estão aí. Um esquálido como Alexandre de Moraes manda e desmanda em todo o Brasil. O que adianta essa legião de cara forte na academia e até de mulheres fortes? Esse pessoal tinha que estar na linha de frente, lutando. Assim, eu passo a mensagem de Viriato, a mensagem de Espartacus, entendeu? Que isso tem que ser canalizado por uma coisa útil para a vida prática de toda a nação. O que adianta tantos caras fortes, mas estamos todos escravizados igualmente? Me bota para liderar. Se fosse o caso, eu liderava essa galera. Eu convenceria todo esse pessoal. Linha de frente. Esses caras de academia todinha eu botava na linha de frente da infantaria para encarar a tropa de choque do Estado. Era assim que tinha que ser feito, pessoal. Ou será que eu sou louco? Infelizmente, todo o cenário, eu pego exemplos para a nossa vida prática da escravidão que a gente vive e qual seria a solução? Solução só coisa drástica, igual acontecia aqui, ó. Isso aí, ele está praticamente, um simples pastor de ovelhas está encarando ali um Gilmar Mendes. Entendeu? Lembrando que um general não era o top, né? O top era ali o imperador e nessa época aí era a república, era o Senado. Hoje em dia, o top são esses seres do governo oculto que mandam nos políticos locais, tipo o STF também é uma marionete, né, de quem manda realmente. Mas aí é uma grande cena, um simples plebeu, pastor de ovelhas, encarando ali um general da maior potência do mundo. Isso deveria servir de exemplo hoje, né? Mas, voltando aqui apenas à história em si, eu tenho que pegar esses ganchos porque é uma coisa que me revolta muito. A gente está sendo escravizado e derrotado, humilhado, destruído, escravizado mesmo, empobrecidos por causa desses caras. E não se levanta nenhum viriato. Sabe por que não se levanta mais, pessoal? Nenhum viriato? Não se levanta mais nenhum Espartacus, não se levanta mais nenhum deles, porque não tem quem acompanhe. Hoje em dia, se levantasse um viriato em Portugal, os próprios portugueses iriam linchá-lo, porque também tomou Portugal essas agendas progressistas, né? Em todo lugar. O próprio povo viria contra. Tu acha que se fosse hoje o Espartacus, ele iria conseguir convencer 70 gladiadores a se revoltar? Já pensou se fosse no Brasil? Hoje em dia, não ia conseguir. Ia ser chamado de negacionista, de louco. Não, mas isso é muito extremo. Não, temos que tentar outras alternativas. Vamos dialogar. Pessoal, a humanidade não mudou. Como se resolvia as coisas antigamente? Tem que ser assim hoje. Eu sou extremo ou é a realidade que é extrema? Como se muda as coisas? Sempre foi assim e a elite sabe disso. Por isso que eles nos entocharam de tanta tecnologia supérflua, de tantas distrações, de tanto comodismo. Hoje em dia, criança gorda, gente sem condicionamento nenhum, né? E eu me incluo nisso também. Não teria como ser igual antigamente, mas por quê? Também fui colocado, inserido nesse sistema aí de comodismo atual. Mas pelo menos aqui eu tenho a revolta. E ia tentar me superar fisicamente, me condicionar, para até mesmo ir para o campo de batalha, matar ou morrer. Mas pelo menos eu já quero isso. A maioria nem sequer sabe dessas coisas. Não conhece a história igual a elite conhece. Mas eu não sou da elite, sou uma falha da Matrix. É uma minoria da minoria que tem acesso às coisas que a elite tem acesso de conhecimento. E eu replico aqui para vocês. Por isso que cai o mundo na minha cabeça sempre. Tudo se levanta contra mim, é impressionante, contra tudo e contra todos. Vocês sabem disso. Do nada, tudo se levanta. É complicado você lidar com esses assuntos pesados, revelar a verdade omitida por esse sistema aí draconiano que omite tudo, que usa da desinformação, usa elementos de confiança seu para te enganar. Por isso da importância desse trabalho aqui, entende?
É complicado. Isso aqui é fenomenal. Isso é fenomenal. Entendeu? Eu tava vendo aqui a repercussão do jogo Fortaleza e River Plate pela Libertadores. Fortaleza lá do Ceará. Estádio lotado, a arena, né, que vem daqui, ó, a arena, tamanho aspiração daqui, a arena lotada, e passou lá o hino do Brasil, a banda acabou de tocar, o povo continuou cantando. Arrepiante. É de arrepiar, o povo lá. Entre 3.000, aí com a mão no coração, hein? Brasil, Brasil. Eu falei, cara, é arrepiante, mas ao mesmo tempo é decepcionante, porque milhares ali num só tom, patriótico, raivoso até mesmo, espírito elevado, mão no peito, gesticulando. A banda parou de tocar, eles continuaram cantando o hino nacional. Mas para futebol, é bonito? É bonito, foi bonito. Mas já pensou essa galera reunida na rua, impondo contra a tropa de choque, indo aonde os políticos moram, invadindo Brasília e muito mais do que isso. O triplo, o quádruplo do que aquelas pessoas que estavam no estádio. Geral indo. Não ficar de motociata ovacionando um pateta, covarde, mais um parasita. É o povo mesmo resolver. Não é brigar entre si. Você descobre uma discordância da pessoa, você já se vira contra. É isso que o sistema quer. Eu tô aqui para unir as tribos. Entendeu? Fazer que nem o Gengis Khan fez lá na Mongólia. Uniu a tribo e construiu um império. Vocês estão comigo? Está aqui para somar, junto com vocês. Divergências à parte, vamos nos unir na pauta mais importante. Isso urge, gente. Mas seguindo aqui a questão, né? Aí os lusitanos, eles enviam emissários ao governo aí romano, né? Entre os amigos, olha só, pessoal, os amigos mais, vamos dizer assim, de confiança, né, do Viriato, né? O Audax, o Ditalco e o Minuro. Eles foram enviados lá para o Galba, né, o governador romano ali, para fazer tipo um acordo, porque você sabe, né, foi ali mais de 200 anos de resistência, depois veio a era final ali, já com Viriato, muitas lutas, muitas frentes de batalha, é uma força descomunal, se comparado, os caras não tinham nem armadura, né, iam sem camisa, de túnica apenas, era isso aí, Roma, os caras tudo com armadura de metal, disciplina militar, muito maior contingente numérico, então isso cansa também. Então, em determinado ponto, o Viriato queria fazer um acordo de paz com Roma, aí enviou, só que o acordo de paz era bem favorável a ele, né? Respeitar as fronteiras da Lusitânia, não atentar mais contra o povo e tal. Aquela coisa que a gente sabe que Roma não ia querer, mas ele tenta, né? Tenta botar paz nisso tudo, fazer um acordo de paz. Ele envia 3 dos seus melhores amigos, são esses que eu falei o nome, e para ter com o governador romano, o Galba. Cara, o Galba passa uma lábia nos 3 caras, oferece benefícios, benesses, terras, denários, e corrompe esses 3 caras que eram tidos os 3 melhores amigos do Viriato, os homens de frente ali, o braço, esses caras eram o braço direito dele, né? Estavam ali sempre de frente com ele, era o frente, né? Como se fosse o gerente ali do negócio. Os 3 amigos, melhores amigos dele, traem ele a favor de Roma. O Galba consegue comprá-los, né? E quando é a noite, enquanto isso o Viriato não sabe. Eles retornam ao acampamento dos rebeldes. O Viriato está dormindo, tem um tipo de uns seguranças, né? Enquanto ele dorme tem alguém vigiando onde ele está, também vigiando, né, ali o acampamento. Aí os caras retornam, aí os sentinelas falam: onde vocês vão? Aí nós temos que falar uma coisa urgente para com o Viriato. Os caras era também, né, lusitano,
eram amigos de confiança do Viriato, então os sentinelas, beleza, vai lá. Só que eles não acordam o Viriato. Eles aproveitam que ele está dormindo e golpeiam o Viriato. Né? Eles golpeiam o Viriato e quando é pela manhã, os outros acordam, né? E ficam sabendo, encontram o Viriato esfaqueado e morto. Então, pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. A humanidade, ela não presta. Assim, se os melhores amigos do cara, que estavam de frente, o mesmo sangue, né? O mesmo povo ali, num momento como esse, trai o cara e toda a causa, todo o seu povo, por causa de punhado de moedas e por causa de terras, assim, por que eu tenho que confiar numa agência do governo hoje? Ou num Drauzio Varela? Você está entendendo as analogias? Me perdoa desvirtuar um pouquinho o assunto, envolver com geopolítica, mas é salutar, é urgente despertar a galera sobre isso. Se você é atraído pelos mais próximos e tidos de confiança, que estão há anos ali contigo, e eu também sou vítima disso, toda hora é um que me trai, isso faz parte de quem luta contra o sistema tirânico. Vira e mexe, alguém que se passava como seu aliado ali, vira e mexe e te trai. Só esse ano eu já fui traído 2 vezes. Só esse ano. Um cara que dizia ser meu aliado de canal, de repente, do nada começa a me criticar. E apoiadores também, né? Até aí esse pessoal aí da moderação, né? Moderadores. Já tive moderadores que me traíram também. Então, quando você faz um trabalho, uma linha de frente, lidera uma questão contra a tirania, você é esfaqueado. Até tu, Brutus, meu filho, como Júlio César foi atacado pelo Brutus e depois o restante dos senadores acabaram de matá-lo. Roma gostava dele. Ele acabou com os privilégios do Senado e a vida do povo melhorou. Roma prosperava. Por que Júlio César foi morto? Então, assim, a gente está sempre sendo apunhalado. E não é pelos seus maiores inimigos. Esse você conhece. Você já espera o que eles podem fazer e falar de você e você dá até risada. Mas daqueles próximos, os próximos, que você tem que abrir mais o olho. Faz ali, tudo bem, interage, troca experiências, troca apoios, mas sempre com os pés no chão. Porque você não sabe a intenção que entraram nessas amizades desde o início, ou então a pessoa pode se corromper. A confiança tem que ser galgada, conquistada dia após dia, ação após ação. Você não pode confiar cegamente. Eles vão falar em nome da ciência, eles vão falar em nome de deuses, eles vão usar seu carisma, eles vão usar as suas profissões. Eu sou formado em tal coisa, acredite em mim no que eu falo. Muito cuidado. Essa é a lição de hoje. Usando da história, do fato, da guerra Roma-Lusitânia, para também embutir esses pensamentos em você. Entendeu? Às vezes é um familiar até mesmo. O Viriato foi traído por amigos. Às vezes você é traído até por familiar. Pessoas dentro da sua casa. Seu sangue. Por que eu tenho que confiar numa informação só porque vem em nome da ciência, gente? Porque, sei lá, a academia tal falou, porque o Jornal Nacional falou que é para o nosso bem. Eles podem estar tramando contra nós. Falar em lusitanos, teve uma passagem que eu falei aqui também dos índios goitacás, tá passando aí no card, um vídeo que eu fiz aqui não há muito tempo. E uma das táticas dos portugueses, a gente está falando do lado bom aqui, agora o lado ruim que os portugueses fizeram, né? Eles contaminaram as roupas suas, né, europeias, com varíola e jogaram lá no caminho dos goitacazes, porque eles não conseguiam derrotar os goitacazes de jeito nenhum, mesmo tendo arma de fogo, eles não conseguiam. Então o que eles fizeram? Tática de terrorismo. Contaminaram suas roupas com varíola, com doentes de varíola, e botaram as roupas lá para os índios,
O índio curioso, coisa de homem branco, né, pegou e levou para a tribo. Em questão de 1 ano, mais de 12 mil goitacás foram mortos pela doença. Não tinha anticorpo, né? Índio não tem anticorpo para a doença do homem branco. Mais uma vez provando que quarentena pode prejudicar, porque o índio vive numa quarentena natural, né? Ele fica isolado do resto dos povos. Quando há um contato mínimo, às vezes morre até de gripe, né? Ainda mais de varíola, né? Então, isso é uma tática. Ó, a história nos prova as intenções humanas. O terrorismo bacteriológico. Será que não aconteceu a mesma coisa ali em 2020? Por que eu tenho que confiar na bondade humana? É só isso. Essa é a questão que a história aqui também nos dá essa lição. Vocês entendem isso? O engraçado é que antes dessa traição, você vê, Roma não conseguia derrotar Viriato. Eles enviavam várias legiões, vários pretores liderando várias legiões. E Viriato derrotava todos eles, sem armadura, sem tática militar. Ele usava a tática deles ali, usava floresta ali, tipo os vietnamitas usaram, né, contra os Estados Unidos. Usaram os recursos naturais. Armas rudimentares, a melhorzinha era aquela espada celta. Escudos improvisados, é isso aí. Né? Essa mesma lição aprendemos com os celtas também, do William Wallace, que falamos ontem, né? Contra o império lá da Inglaterra. É complicado. Você vê que a Inglaterra é um pouquinho mais diferente, né? Os saxões, os anglos formaram aquilo ali. Tribos que descendem das tribos, né? São tribos germânicas, formaram a Inglaterra. Não eram celtas em si, então tinha aquela rivalidade, aquele domínio do império inglês ali na região. Eles lutaram, improvisado, foram lutando. William Wallace foi decapitado, suas partes foram espalhadas por toda a Inglaterra, mas seu legado ficou, né? E com isso os escoceses continuaram lutando e conseguiram a liberdade. É isso que é a história. Essas histórias que eu trago aqui para vocês, verídicas, tá? Calcadas na história, nos prova. Então, eu acho que isso teria que servir, né? Você que parece completamente ilusório isso que eu estou falando, mas deveria servir de exemplo para nós. Mas primeiro, o povo não conhece que isso aconteceu, e os que conhecem não serve como nenhum incentivo. E o pior, pessoal, que a ignorância é uma bênção também. Porque se você não sabe, você não tem aquele peso na consciência de ter que agir porque sabe. Às vezes é por isso que, de forma inconsciente, a população em geral não busca nenhum tipo de conhecimento mais aprofundado de nada. Porque se eles souberem, eles vão ter que agir. Ou pelo menos ficaria essa cobrança nas suas consciências. Então tem gente que, vira e mexe, você ouve isso aqui. Ah, não quero nem saber isso aí. Ah, não quero nem ler esse livro. Não quero ver essas coisas. Por quê? Porque se a pessoa vê, ela tiver a consciência, ela fica culpada por si própria. Entende? Agora eu sei. O que eu vou fazer? Lavo minhas mãos, ajo contra isso. Então, isso aí queima energia cerebral. Então, a tua mente fala, se afasta dessas informações novas. Ou então tenta rejeitá-las, tenta combatê-las. É uma forma também. Isso é difícil. E nessa história do Viriato, com essa dificuldade toda, desses 200 anos, Roma também investe mais parte dos impostos em guerra, né? Até porque tinha a batalha contra Aníbal também, mais ou menos nesse período, já falamos do Aníbal aqui também, um dos maiores inimigos de Roma, já falamos de Espartacus, Aníbal, Barca e agora o Viriato. E as batalhas na Península Ibérica contra o Viriato e os lusitanos, e o Aníbal tentando cercar Roma, Roma começa a cobrar cada vez mais impostos e destinar a guerra, mas acabar dando certo, porque ela derrota Aníbal, né, os cartaginenses, e acaba também derrotando os lusitanos, mas muito por conta dessa traição. Essa traição foi fundamental para a derrota ali dos lusitanos, que estavam resistentes há 200 anos. Eu acho que eles resistiriam por muito mais, ou então Roma ia sair de vez, de tentar, né, tomar aquela região ali de vez. Mas, infelizmente, uma traição, né? Esse é o problema, né? As pessoas não aguentam aquilo ali e acabam sendo seduzidas por uma proposta mais tranquilinha, mais sedutora, né? Mais palatável, mais perfumada.
É complicado, né? É complicado. E nisso, né, pessoal? Nisso aí, tem uma história anterior até, que eu esqueci de contar. Por que o Viriato se revoltou de vez? Em uma época, a 150 a.C., o seu povo foi convidado a se render, que Roma ia ser pacífica com isso, chama num grande largo, um largo que tinha lá, através dos governadores romanos, aí entreguem suas armas, que nós seremos pacíficos e deixaremos vocês em paz. Mas vocês antes precisam se desarmar. Como é que é? Sim, né? Se desarme pelo amor, pela paz. Olha a pombinha aqui. Vamos dar os braços aqui, as mãos, na Lagoa Rodrigo de Freitas, todos de branco. E vamos pedir para que os bandidos sejam bonzinhos. Mas para isso, você também precisa se desarmar, meu amigo. Então é sempre essa conversa. Os lusitanos abaixaram as armas, os legionários foram catando as suas armas. Quando eles começaram a partir, porque fizemos o acordo, eles vão nos deixar em paz. Toca-se a trombeta de ataque, a legião vem lá e mais de 10 mil lusitanos foram assassinados, assim, vamos dizer, a queima-roupa. Antigamente era tudo a queima-roupa, mas enfim, é só para você ter sem menor chance, porque entregaram as armas. Que acordo é esse, pessoal? Não, primeiro você sai das minhas terras. Você saindo das minhas terras e parando de me agredir, a gente não vai precisar mais usar armas contra vocês, né? Mas não, primeiro a gente tem que se desarmar enquanto vocês estão aqui. E o Viriato foi um dos sobreviventes. Olha só que curioso. Foram mais de 10 mil lusitanos mortos nessa covardia, né? Mas também eles foram muito tolos, né? Muito tolos aí. Mas aprenderam a lição para sempre. E mais de 20 mil foram escravizados. Nisso aí o Viriato conseguiu fugir e depois virou pastor de ovelhas. Isso aí foi antes dele virar o grande guerreiro, né? Você vê, ele já foi um sobrevivente de uma chacina. Depois estava lá trabalhando, levando a vida, e vem Roma de novo. Aí ele fala, agora não. Agora matar ou morrer em prol da defesa da minha pátria e do meu povo. E de mim mesmo. Porque o que adianta viver e ser esculachado? Ser escravo? É isso que as pessoas têm que aprender hoje em dia. Eu vejo assim, pessoal. E essa daí foi a história, bem resumidinha, tá? Aí do Viriato, dos lusitanos, contra Roma. Se vocês gostaram, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, isso é muito importante. Lembrando que amanhã teremos o assunto o vídeo do Mansa Musa e os impérios mais fantásticos que tiveram na África, né? Vou trazer esse conteúdo aqui amanhã. E terça-feira, Guerra dos Canudos, aí já é uma questão brasileira, né, que aconteceu no nosso território e não há muito tempo atrás. Vocês vão se surpreender com muita coisa até o final dessa série aí. Beleza, gente? Pois é isso aí. É complicado. Ele também foi tido como louco também, né? Mas todo mundo que vem uma proposta diferente, que bate contra a narrativa da pauta da grande mídia, é considerado um negacionista, um louco, assim conforme foi também o Enéas, né? Mas não que eu concordasse com tudo com ele, né? Mas muita coisa realmente foi pioneiro nos alertas, né? E é isso, pessoal. É bom ler bastante aí. O que eu estou fazendo? Eu estou lendo bastante Marcos Aurelius. Marcos Aurelius, o filósofo e imperador, né? Para você poder dar aquela aliviada, você tocar o foda-se, porque senão é muito complicado. Tá bom, pessoal? Então fica aí, eu faço questão de exaltar e trazer o nome desses caras do passado que realmente se imporam, né, contra a tirania, tiveram coragem, foram homens de fato. É isso. Eu faço questão de trazer à tona o senso de vida eterna. Lembre-se, né? O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Então isso é verdade. Você vê, os caras morreram há milênios atrás e a gente está aqui hoje falando deles. Isso para mim já é um senso de vida eterna.
Se você colocar seu nome na história, você é eterno. Por mais que fisicamente você esteja morto e não tenha espírito, né? Não tenha pós-vida, a gente não vai contar com isso. Então, garanta a sua vida eterna fazendo fisicamente, colocando seu nome na história. Abram seus canais. Militem pela verdade, pela liberdade contra a tirania. Eu não vou ficar para sempre. Vocês têm que continuar esse trabalho. Ou então fortalecer enquanto eu estou aqui. De alguma forma, ajudem esse trabalho, tá bom? Se você quiser aí, ó, você pode nos patrocinar, ou então você pode abrir seu próprio canal. Eu vou divulgar aqui, vamos fazer live juntos, vamos fazer uma parceria. É importante a gente somar forças. Ou ajuda conforme você puder e quiser, tá bom? Se inscrevendo, divulgando nosso canal. Você que já é inscrito, traga mais um para ser inscrito também, que gosta desses assuntos que eu abordo aqui. É isso, é assim que a gente vai fazendo essa corrente, esse elo aí. Então, estou aqui para alardear mesmo o legado desses homens que poucos enfrentaram muitos. Que é sempre assim, do lado do mal, do lado da tirania, sempre tem a maioria. É isso aí, pessoal. Forte abraço e até amanhã. Com certeza aí. Tamo junto.